por cada pai que está aqui, por tudo que foi feito para homenagear esses homens de Deus, guerreiros, valentes, que receberam uma missão maravilhosa de Deus de ser pai. E é interessante nós vermos a questão de Deus para com o homem, do homem para com Deus. E às vezes a gente não tem assim uma percepção real, de quem é Deus e como é que Deus quer que nós o entendamos e como é que nós nos relacionamos com Deus. E a Bíblia nos apresenta Deus exatamente como um pai. Amém, amado? Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai glorioso. E nós temos pouco tempo, mas eu quero meditar junto com os irmãos de uma palavra que já até foi lida aqui nessa noite, que fala sobre o Pai. Lucas capítulo 15. E vamos ler apenas o versículo 18. Lucas 15. Ou do 17 ao 19, para dar um entendimento maior. Lucas capítulo 15, 17 a 19. Gostaria que, se possível, todos pudessem estar acompanhando. Diz assim a palavra: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Amém, amado? Amém. Diga glória a Deus. Mas as parábolas, elas não são histórias fictícias, até porque Cristo, Ele nunca usou o seu precioso tempo para falar nada que não fosse de suma importância. Então as parábolas, elas revelavam o reino de Deus, e elas mostravam o comportamento de Deus em relação à nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, o que Deus pode fazer, o que nós podemos fazer. Então as parábolas tinham essa finalidade de uma forma didática, usando situações do dia a dia do próprio povo de Israel, para trazer revelações importantíssimas, para fazer as pessoas entenderem quem é Deus e o porquê de Deus na nossa vida. E é interessante que eu, pesquisando alguma coisa sobre a origem do homem, e eu fui ali e se os irmãos puderem acompanhar, para Lucas capítulo 3, e ali em Lucas capítulo 3 tem a genealogia de Cristo, e a gente descobre uma coisa importante sobre a origem, aqui nessa genealogia. É lógico que eu não vou ler ela inteira, mas eu vou ler algumas partes que poderão trazer um entendimento importante ao coração dos irmãos. Nós leremos Lucas 3, do 23 ao 25, depois leremos o final, do 32 ao 38. Então diz assim: genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, Melqui de Janal, e Janal de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagal. E assim vai mostrando a filiação dessas pessoas. Do versículo 32 a seguir diz assim, continua no mesmo processo: e Davi de Jessé, e Jessé de Jobed, Jobed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Admin,
Admin de Ami de Esrom, Esrom de Farés, e Farés de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terã, Terã de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Éber, Éber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Malelel, Malelel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos perceberam, irmão? Está falando da genealogia, filho de filho de filho, mostrando a paternidade de cada um, a sua filiação, chegando até Adão, e Adão veio de Deus. Amém, querido? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos a origem, e é muito importante nós entendermos a questão da origem, de onde nós viemos. Quando você lê ali em Gênesis, você vê que quando Deus cria as coisas, Ele cria a partir do nada, usando apenas o poder da sua palavra. E Ele dizia, haja, e logo haviam as coisas. Mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele invoca a Trindade eterna, dizendo, agora, pois, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele usa um material pré-existente, no caso o barro. Daquele barro Ele forma um boneco inanimado, e a Bíblia diz que Ele chega naquele boneco inanimado e Ele sopra para dentro do boneco o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Amém, querido? Então nós vemos o que a origem do homem, ela vem de dentro de Deus, ela faz parte de Deus. Então, na realidade, Deus se torna o nosso Pai. Amém, amado? O nosso Pai eterno, o Senhor da nossa vida, Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai. Então a nossa questão para com Deus é uma questão relacional. Amém, querido? De relacionamento paterno, de relacionamento fraterno, de relacionamento familiar. Então é isso que nós precisamos entender em relação a Deus, porque senão, irmão, nós vamos olhar sempre para Deus como uma figura distante, cheia de poder, que às vezes manda uns raios, que às vezes faz algumas coisas estranhas, e às vezes nós até nos assustamos com Deus, e muitas pessoas têm Deus como um ser de quem ela tem até pavor, um Deus dos exércitos, um Deus tremendo, um Deus que mata, um Deus que destrói, e isso de alguma forma vai interferir de uma forma direta no nosso relacionamento. Aí quando você olha para o céu e olha e enxerga o teu Pai, as coisas ficam diferentes. Amém, irmão? Você vai se sentir bem melhor quando você entender que Deus é o teu Pai. Amém? Mas quando o homem se perde, irmão, é importante também nós entendermos esse processo. Quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, ele de alguma forma perde essa ligação com Deus. Ele se afasta de Deus, o seu Pai. E agora, por causa do pecado, por causa da maldade do seu coração, Deus começa a se tornar alguém estranho para o homem, não da parte de Deus, mas da parte do homem. O homem começa a olhar para Deus não mais como Pai, e o homem começa a afastar de Deus a tal ponto que deixa até de acreditar na sua existência. E o homem vai agora viver sem o seu Pai. Isso vai fazer com que a vida se torne difícil, irmão. Existe um cântico antigo que diz assim, falando exatamente sobre a parábola do filho pródigo, diz: lá fora o frio é bem maior, a dor dói muito mais, né? Porque na realidade, se nós entendermos a origem, nós vamos entender que o homem não sobrevive sem o seu Pai. Amém, querido? Não tem como nós vivermos sem o nosso Pai. E quando o homem se afasta, ele vai sofrer o ônus dessa separação, e ele vai começar a conviver
tal ponto que nós estamos vendo o mundo da forma como está, um mundo violento, terrível, porque a ausência desse amor de Deus para com o homem, desse relacionamento. Então o homem se perde, mas Deus, como Pai amoroso, Ele provê para o homem a salvação, o retorno à sua origem, amém, amado? Ele envia Jesus Cristo, seu amado Filho, amém? Para que o Filho venha salvar as pessoas e levá-las de volta para Deus, o Pai, diga amém. Por isso que Jesus Cristo vem e Ele vai religar o homem a Deus, Ele vai reconciliar o homem com Deus, para que o homem possa voltar ao seu estado original, uma família, diga amém, uma nova convivência. O homem agora vai poder desfrutar da presença gloriosa do seu Pai, não vai olhar mais Deus como um ser destrutivo, como um ser raivoso, como alguém que está irado, mas ele vai olhar para um Pai amoroso, diga amém, diga glória a Deus. Isso muda tudo no nosso relacionamento com o Pai. Mas a parábola do filho pródigo, ela mostra exatamente essa separação. O que Jesus está ensinando com essa parábola é exatamente a impossibilidade do homem viver sem o seu Pai, e a presença de um Pai amoroso que está sempre pronto para nos abençoar, diga amém, diga glória a Deus. Então ele conta que havia uma família e um pai amoroso e dois filhos ali em volta do pai. Enquanto eles estão com o pai, eles têm tudo, amém, irmão? Enquanto estão ali no convívio, na segurança, na alegria do pai, eles têm tudo. Mas um deles resolve arriscar uma carreira solo. Ele se afasta do pai, ele pede ao pai o que ele tem ali como herança e vai viver longe. E uma coisa importante aqui que nós podemos notar, amado, é que o inimigo, Satanás, o adversário, ele sempre vai tentar levar as pessoas o mais longe possível do seu pai, porque quanto mais longe o homem se afastar, maior será a dificuldade dele retornar. Então a Bíblia diz que esse moço, ele vai para longe do pai, e ele gasta tudo aquilo que ele tem, nos prazeres, nas orgias, naquilo que o mundo pode oferecer, como algum atrativo, alguma coisa que possa de alguma forma satisfazer o seu coração. Mas a Bíblia diz que o seu dinheiro se acaba, e ele só percebe que o dinheiro acabou porque ele não tem mais a presença do pai, porque lá junto com o pai não acabava, amém? Junto com o pai não acaba a alegria, não acaba o prazer, não acaba o amor, não acaba nada, porque o pai é provedor, diga amém. O pai está ali pronto para dar o melhor para os seus filhos, mas longe do pai as coisas acabam, irmão. E agora esse filho se vê sem dinheiro e automaticamente sem amigos. Eu sei que vocês já foram do mundo, muitos aqui já foram do mundo, e no mundo é assim, quando a gente está com dinheiro, está com salarinho, sai com os amigos, nós somos o cara, né, mas todo mundo nos considera o cara e tal. Mas quando estamos sem nada, irmão, as pessoas nos isolam, as pessoas não querem conviver conosco quando nós não temos. E esse jovem, ele começou a sofrer esse problema. Acabou o dinheiro, aqueles amigos que ajudaram ele a torrar o dinheiro dele, agora não são mais amigos, já não estão ali, já não estão presentes, e ele se vê sozinho, e ele não tem outra alternativa a não ser tentar prover para si mesmo o seu sustento. E a Bíblia diz que por causa da escassez, por causa da situação no momento, o único emprego que lhe é oferecido é para cuidar de porcos numa fazenda. E ele aceita aquele serviço, e ele vai trabalhar ali, e a Bíblia diz que a fome era tanta, irmão, que ele desejava se alimentar da mesma comida dos porcos. E nem isso ele podia, porque ele era proibido comer até a comida dos
Eu quero dizer para os amados irmãos que o inimigo, quando ele nos afasta do Pai, ele tenta nos levar a uma situação tão degradante, tão terrível, amado, nos envergonhar, nos lesar, nos destruir. Jesus disse que ele veio roubar, ele veio matar e destruir. E quantas pessoas nós encontramos saqueada, roubada, destruída nesse mundo, porque não tem a presença do Pai. E muitas vezes a pessoa, quando está nessa situação, vem pensamentos no coração dela, e muitas vezes pensamentos forjados pelo inimigo, para que essa pessoa pense que não adianta mais voltar para o Pai. Eu tirei tudo que eu tinha, eu gastei absolutamente, e agora eu tenho vergonha de voltar para o Pai. Será que o Pai vai me aceitar? Será que não? E esse moço, ele chega no extremo da miséria e da fome, e no momento de muita dor no coração, ele começa a refletir, ele começa a lembrar no tempo em que ele estava na casa do Pai. Diga amém, amém. Diga glória a Deus. E vem a lembrança dele, a fartura, a alegria, o prazer de estar com aquele que pode prover tudo, aquele que resolve tudo, aquele que protege, aquele que abençoa, aquele que não deixa acontecer nenhum mal. Amém, irmão? Deus é Pai, é maravilhoso. E aquele filho, ele toma uma atitude importantíssima, mas é aqui que nós vemos o segredo da vitória. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão miseravelmente você está, a palavra de Deus diz que o Pai, ele estará sempre te esperando, com os braços abertos. Diga amém, diga glória a Deus. Esse jovem, ele toma uma atitude, sabe, irmão, a mudança da nossa vida, ela requer tomadas de atitude, muitas vezes atitudes radicais. Muitas vezes as coisas não engrenam na nossa vida, muitas vezes nós não obtivemos a vitória porque nós temos dificuldade em tomar decisões radicais. Muitas vezes tomamos decisões paliativas e elas não funcionam. Esse jovem foi radical consigo mesmo. Ele disse assim: eu vou me levantar e eu vou na direção do meu Pai, e eu vou chegar lá, eu vou me humilhar mesmo. Eu vou falar: Pai, eu pequei, eu errei, eu fiz tudo errado, não precisa nem me chamar mais de filho, mas me ajuda, me tira dessa situação. Amém, irmão? Ele toma uma atitude radical, uma atitude poderosa, ele vai na direção do seu Pai. E aqui, irmãos, ele nos ensina uma lição importante, esse filho. Ele nos ensina que não há vida longe do Pai, que longe do seu Pai ele só vai encontrar miséria. Irmãos, não há como viver sem o Pai, sem o nosso Deus. Não há vida, tudo que nós vivemos aí fora me engana. Ele mostra que é preciso tomar uma atitude radical, e ele percebe de uma forma maravilhosa que o Pai está lá esperando o tempo todo. Diga amém, diga glória a Deus. Quantos de nós, amados, chegamos na presença do Pai quebrado, falido, bancarrota, destruído, passando fome, miséria espiritual, e quando nós clamamos, o Pai disse: eis-me aqui, estendeu as suas mãos e nos levantou. Diga amém, diga glória a Deus. E o filho chega ali e ele percebe a atitude do Pai. Quando Jesus conta essa parábola, ele está falando exatamente do relacionamento, ele está falando de como Deus age nessas situações. E no versículo 20 nós encontramos da seguinte forma: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai o viu, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Diga amém, diga glória a Deus. O pai o abraçou-lhe. Está falando de Deus, o Deus que abraça, o Deus que ama, o Deus que quer o melhor para nós, irmãos. O Deus que não tem prazer na nossa derrota, não tem prazer na nossa miséria, não tem prazer nas nossas enfermidades. O Deus que é um Pai amoroso, que
está com os braços abertos aqui nessa noite para nos curar, para nos abençoar e transformar. Diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, amado. E o filho, ele, de uma certa forma, até como numa ação de tentar se punir, que nós temos essa mania, amado, quando nós fazemos alguma coisa, nós queremos nos punir, né? E ele, de uma forma de tentar uma autopunição, ele disse: oh, meu pai, não precisa nem me chamar mais de filho, basta que eu seja como uns guiaristas, como alguém que trabalha aí na sua fazenda. Mas a palavra de Deus diz que o pai nem ouviu o que ele tinha para falar, nem percebeu aquilo que o filho falava, porque o pai estava interessado em restaurar completamente o quanto antes. Diga amém. Irmão, Deus, o Pai, Ele tem mais pressa em nos restaurar do que nós mesmos em sermos restaurados. O Pai tem mais pressa em te abençoar nessa noite do que você em ser abençoado, porque é prazer de um pai ver o filho bem, amém, amado? Ver o filho curado, ver o filho feliz, ver o filho cheio da presença dele. Então, quando o filho estava falando, de alguma forma tentando confessar ou se punir diante do pai, a Bíblia diz aqui no versículo 22: mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, ponde-lhe um anel na mão, alparca nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga bem, diga glória a Deus. O Senhor Jesus disse que toda vez que alguém se arrepende, acontece uma festa no céu. Todas as vezes que alguém se volta para o Pai, os anjos fazem festa. É que nós vemos um Pai amoroso, cheio de alegria no coração, porque o seu filho voltou. Diga amém, diga glória a Deus. Eu não sei como você está nessa noite, eu sei que Deus te ama, mas Deus te ama muito. Ele ama você com toda a força, e Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer curar você, Ele quer restaurar você. Ele quer que você olhe para Ele e diga assim: Pai. Ele vai dizer: Filho, eu te amo. Diga amém, diga glória a Deus. Quando Jesus veio, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 12 a 14: e todos aqueles que o receberam Jesus como Salvador, Deus lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, amado? E não nasceram mais da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. É isso que Deus quer fazer, amado. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, pela sua família. Quiser unir aí com a família, amado, nós estaremos abençoando a sua vida, porque Deus te ama, Deus ama a família, Deus ama te abençoar. Talvez você entrou aqui, está faltando algumas coisas aí na vida. Talvez você está aborrecido com algumas coisas. Talvez a saúde não esteja boa. Talvez a vida financeira não esteja boa. Mas o Senhor Pai, Ele quer fazer o melhor na sua vida nessa noite. Você crê nisso, amado? Então olhe para o céu como olhando para o teu Pai. Irmãos, Ele é Pai, e Pai é amoroso, Pai é glorioso, Pai, Ele quer o melhor para os filhos, amém, amado? E nós vamos orar dessa forma. Nós vamos falar: Pai, eis-me aqui para te servir, para te adorar. Se você pecou, amado, se você está longe, você pode dizer: Pai, restitui minha condição de filho. Não precisa falar assim: ah, Pai, faça de mim, né, o menor dos faxineiros da igreja, né? Senhor, eu era presbítero quando pequei, era pastor, faça de mim o auxiliar do quinto carimbador da igreja, né? Ou
passa de mim vice-diácono ou qualquer coisa. Não, amado, Ele vai te restaurar como você é, e melhor ainda, porque Ele restaura e Ele enche do Espírito Santo. Ele restaura e dá roupa limpa, dá anel no dedo, Ele calça os teus pés, Ele te alimenta, amém, amado? Ele vai fazer o melhor por você, porque é Pai, e o Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Feche teus olhos, abra o coração. Nessa oração também nós vamos orar por Rose, enfermidade, por Hilda, enfermidade. Vamos orar por Daiane, Débora, Nilza, Dona Nilza, aliás, seu Mário, Kênia, Demir, Tereza, César, Luciano, Luiz Carlos, Robson. E o Senhor Deus, o Pai amoroso, está nos abençoando. Pai, estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Quantas vezes, Pai, eu me afastei do Senhor. Quantas vezes, Pai, eu fui para longe. Eu gastei tudo, Senhor, e eu fiquei derrotado. Mas então eu me levantei, Senhor. Olhei para o meu Pai e disse: Pai, eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar para ti, Pai. E o Senhor me recebeu, me restaurou e transformou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa agora cada vida que está aqui neste culto, Senhor. Cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, Senhor. Que todos agora voltem e estejam nos braços do Pai, Senhor da glória. Porque lá fora, Senhor, o frio é terrível. Lá fora, Senhor, a dor é terrível. Mas nos braços do Pai, a alegria, ao conforto, a paz, ao amor. Senhor da glória, visita os teus filhos agora, Senhor, que clamam ao teu nome. Visita-nos, Pai, e nos abençoa, e nos transforma, e nos enche do seu poder, Senhor. Queremos roupas limpas, Senhor. Queremos anel, queremos alparca nos nossos pés. Queremos ser alimentados pela tua presença. Senhor, abençoa esses nomes que estão aqui na minha mão. Toda enfermidade, todo mal, seja tirado dessas vidas, Pai. E a sua glória e o seu poder se manifeste nessas vidas. Senhor, olha para essas pessoas que estão aqui. Senhor, dá vitória para cada um, dá vitória para cada lar. Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos, Senhor, e viveremos contigo para sempre. Ó Deus da glória, nós te louvamos, porque o Senhor nos tomou como filho. Nós te adoramos, porque nós fomos comprados para estar na tua presença. Senhor, abençoa de uma forma tremenda e maravilhosa essa igreja, Pai. Cada vida que está aqui, nós oramos e te louvamos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Diga: Pai, eu te amo, porque o Senhor, meu Pai, me amou primeiro. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha sorte. Eu estou aqui na tua presença, Pai, para te adorar e para te servir até aquele dia que eu entrarei nos portais da eternidade, e então os meus olhos te verão e eu poderei te abraçar eternamente. Obrigado, meu Pai. Diga amém. Diga glória a Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Terça-feira estamos aqui, temos